E aí, Maravilha. gente boa? Boa noite, Olá. galerinha. Paz de Cristo para todos vocês. Amém. Então, vamos lá. É o quê? É o Apocalipse 21, versículo 9 em diante, não é isso? É, exatamente. Ó, e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Né? Então tem muitas pessoas que ao lerem esse texto aqui, eles têm uma visão de que vou olhar para a cidade, vou olhar para aquela pátria que está nos céus, para aquela cidade que o Senhor preparou desde a fundação do mundo, e vai dizer o quê? Ali é a igreja, ali é só espiritual. Não é assim. Observa que ele vai fazer aqui, gente, capítulo 21, capítulo 22 é só bênção. É bênção, não tem mais dor, não tem mais lágrima, não tem mais nada. Aí ele chega aqui no versículo 9, ele vai dizer assim, ó: E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, cheias das 7 últimas pragas. Aonde que é lançada essas 7 taças, gente? É sobre qual cidade? Babilônia. E aí eu quero ler com vocês o seguinte, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, e dizendo: Ai daquela grande cidade, que estava vestido de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Então ele está fazendo comparação de cidades. Existe uma cidade no céu, que quem olha para essa cidade, vê a noiva. Não porque a cidade é a noiva, mas porque a cidade ela reflete a noiva. E existe uma cidade na terra. Essa cidade são todas as nações contaminadas pela mãe das abominações, que é Babilônia. Que também tem uma vestimenta, que também tem pedras ali, mas é tudo falsificado, não vale nada. E ela reflete quem? Os seus mercadores. Então tem pessoas físicas na cidade e tem pessoas físicas na Nova Jerusalém. E ele está dizendo: olha, existiu uma cidade há 1000 anos atrás que, aí no caso, estou falando como se eu estivesse lá vivendo, né, já em Apocalipse 21. E essa cidade, ela foi destruída pelas 7 taças, que estava cheia das 7 últimas pragas. Você se lembra dessa cidade? Agora olha para essa daqui. Essa daqui é diferente, essa daqui é livre, essa daqui não tem nenhuma contaminação, nunca houve nela nenhuma praga, nada disso. Ela é totalmente livre, ela é livre, essa pátria que está aí. A outra, ela também tem vestimenta, ela também tem habitantes nela. Ela é física, lembra? Quando vai falar que a cidade foi fendida ao meio por causa do grande terremoto, ela é física. Ela de fato é física, mas nela tem habitantes. Sai dela, povo meu, não é isso? Sai da Babilônia. Nela tem habitantes. Então ela tem um cunho espiritual e tem um cunho físico. Mas os dois não se misturam, mas um espelha o outro. Então quando você está chamando a cidade de Babilônia, você está se referindo aos habitantes dela, mas ela não deixou de ser cidade. E os habitantes também têm todas as características de uma prostituta. Quando você vai olhar para a Nova Jerusalém, você vai ver a cidade física de verdade, mas ela espelha os seus habitantes. E todos os habitantes, ela tem a característica da noiva, que também é refletida na cidade. Realmente, né? Eu lembrei de uma passagem que fala que Jesus declarou assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem, corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Ou seja, existe, que nem o pastor Igor comentou, de que esta Babilônia está também revestida de uma vestimenta e também de pedras, mas que é tudo falso, ou seja, tudo aquilo que vai corroer, tudo aquilo que vai virar nada. Depois de todos esses flagelos, o fogo consumindo, então não vai virar nada. Então, realmente, o fato de chamar o anjo com as taças, que tem uma das taças dos 7 flagelos, realmente é para mostrar um paralelo de como estava ali, depois de todos os flagelos derramados, em comparação com a Nova Jerusalém,
que é do alto, que é intocável, né? Onde o corruptível não entra. Então, realmente faz muito sentido. Verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Endossa bastante o que o pastor Hugo falou a respeito de mostrar aqui agora a noiva do Cordeiro. Está mostrando a semelhança da cidade, né? Porque a cidade ela foi preparada de antemão. Ela foi preparada na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Quando Deus imaginou o seu plano da noiva do filho, o filho e ele habitando na terra, nessa cidade, quando ele elaborou essa obra arquitetônica dele, ele já via a igreja vitoriosa, o filho glorificado como cabeça, a noiva glorificada no corpo, e todo o sacerdócio da ordem de Melquisedeque instaurado e funcionando, já desde o milênio, agora na eternidade. Então, e quando ele pega João, e mais importante aqui, que você vê que ele foi levado em espírito para esse local, né? E aí, isso aí elucida bastante o que o Igor falou. Está acontecendo um jogar de taças na cidade que está na Terra, e João está sendo levado para um outro lugar, para uma outra dimensão, em espírito, e está sendo mostrado ali para ele aquilo que o Pai, de antemão, na eternidade passada, já havia construído. Uma cidade que tem a cara da noiva do Cordeiro. Aí você vê que ele começa a falar e a descrever essa cidade. Ele não está falando da igreja, ele está falando da cidade, que tem tudo a ver com a igreja, porque tem 12 portas, cada porta dessa é uma tribo, fala das 2 casas de Israel, fala dos 144 côvados, nos apontando para os 144 mil, fala de pedras preciosas. Todas essas expressões, elas são usadas alegoricamente para falar da igreja. São codinomes para a própria igreja. Então você tem a semelhança de uma coisa e de outra. E aí quando o João é levado em espírito, vem que eu vou te mostrar, foi levado para um alto monte, e esse alto monte é no céu. Tem um monte Sião no céu, um monte onde essa cidade está estabelecida no céu. Tá? Em Salmos fala disso, que tem uma cidade no céu, um monte no céu. Você está vendo que ele está mostrando ali, olha aqui, vem que eu vou te mostrar a noiva. E aí muita gente se engana em querer dizer que é a igreja que está no céu. Irmãos, a igreja não estava na hora ainda aí. O que está mostrando aqui são características da cidade que são semelhantes à noiva do Cordeiro. E aí, volto a dizer, e ele começa a descrever e dar as características do que está na parede da cidade, na muralha da cidade, que nada mais é do que um grande memorial que vai ficar estampado a eternidade afora, onde está neste memorial, neste muro, nesta muralha da cidade, todo o plano de redenção envolvendo o Filho e a igreja. Toda a história está ali nessa muralha e vai ficar de testemunho eterno para todas as nações da terra. Esta é a noiva do meu filho. A história da noiva está nas muralhas dessa cidade. E eu estou mostrando para vocês aqui, agora estou mostrando para o João, e na eternidade vou mostrar para todas as nações da terra, porque ela vai ficar no meio da terra, e todas as nações da terra vão contemplar, fitar o plano que o Pai estabeleceu em 7.000 anos para realizar no 8º. É mais ou menos isso que eu queria dizer aí. Isaías 14, verso 13 e 14. Isaías 14, verso 13 e 14. Isso. E diz assim, ó. Tu dizias no teu coração, falando para Satanás, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono,
e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, ou seja, no alto do Zafon. Esse norte significa Zafon. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tem algumas palavras interessantes aqui no original que mostra realmente de que ali existe um alto monte. Diz assim, acerca disso. Qual é o versículo que fala isso? O verso 13 diz assim, ó. Ali é o monte da congregação, não é isso? Exatamente, o monte da congregação. Então, esse monte é Har, monte da congregação. E no verso 14 diz assim, as mais altas no hebraico significa Bamá, que significa colina, alto monte, lugar alto, montanha. Então, de fato, quando João ele é levado em espírito, por que em espírito? Porque ele vai ser levado a um lugar que é incorruptível, morada de Deus, alto monte, alto do Zafon. E ali ele tem essa experiência de ver a Nova Jerusalém que também é incorruptível, onde a contaminação não entra. Por isso a importância de atentar a todas as palavras. E o pastor Pedro comentou algo muito interessante também, que a cidade ela vai apresentar uma história da igreja glorificada. Eu fiz aqui um apanhado acerca dessas portas, que também mostra uma linha histórica acerca desta trajetória que envolve a redenção dos filhos de Deus. Lá em Números, capítulo 2, nós temos também 12, a preparação ali das 12 tribos de Israel ao redor do tabernáculo. E existia ali, ao leste, 3 tribos, ao sul 3 tribos, ao oeste também 3, e ao norte também 3 tribos. No leste temos Judá, Issacar e Zebulon. E leste fala do oriente, ou seja, o sol da justiça, o nascer do sol vai apontar para o sol da justiça, o próprio Senhor Jesus, que é da tribo de Judá. E Judá, ele carrega o estandarte de Judá ao leste. No sul nós temos Ruben, Simeão e Gade. No norte nós temos Dan, Aser e Naftali. E ao oeste, que é o ocidente, nós temos, olha só que interessante, Efraim, Manassés, os 2 filhos de José, e Benjamim. Olha que interessante, porque o oeste vai apontar para o ocidente. Nós temos as tribos de Efraim e Manassés, que recebem a bênção de Jacó, lá em Gênesis 48, e temos Benjamim, que nós estamos compartilhando com os irmãos acerca de uma promessa que vai alcançar os judeus nos últimos dias, o Benjamim, o último a ser mencionado na relação dos 144 mil. E por que a importância de mencionar o oeste, ou seja, o ocidente? Que existe um propósito do Senhor para alcançar as nações da terra. E quando nós realizamos uma vistoria, uma pesquisa acerca dos cristãos que estão no mundo, nós vamos perceber que mais de 80% de cristãos estão concentrados ao ocidente. Não é à toa que Efraim é mencionada aqui ao ocidente, junto com Manassés e junto com Benjamim. Quando realizamos uma pesquisa dos judeus no mundo, nós vamos perceber que mais de 6 milhões se encontram ali em Israel, e a outra fatia, né, mais de 6 milhões também, estão concentrados ao ocidente, na América. Ou seja, judeus e gentios em Cristo se encontram ao ocidente. Então, achei muito interessante que já ali na sombra, já ali na parte histórica do tabernáculo ali, né, toda a organização das tribos já mostra acerca do propósito do Senhor. Como diz Isaías 46, verso 10, desde o princípio eu já anuncio as coisas que vão acontecer no futuro. E existe um trabalhar do Senhor de despertar gentios e judeus unidos em Cristo para um propósito. E a grande fatia de gentios e judeus em Cristo se concentram ao ocidente, né?
com exceção de Israel, que está no centro, que é o epicentro de tudo isso, e que existe um propósito particular acerca da terra de Israel. E não somente isso, olha só que interessante, quando nós olhamos a distribuição ali das terras, que está em Ezequiel 48, isso já no reino milenar, nós vamos perceber que tem uma distribuição de terras ali, naquela terra de Israel. E interessante que a partir do verso 30, nós temos também as portas dos muros dessa cidade na terra. Isso é no milênio. E nessas 12 portas, nós vamos perceber que na porta oriental tem a tribo de Dan. Por que eu estou destacando a tribo de Dan nesta Jerusalém da terra no milênio? Porque não podemos comparar esta realidade de Jerusalém restaurada no milênio com a Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém não há menção da tribo de Dan, até porque nos 144 mil não é mencionado Dan, que vai ser a figura da apostasia acerca da igreja ali. Então tem a figura da apostasia apontando para Dan. Então essas 12 portas que está mencionada aí na Nova Jerusalém não tem qualquer comparação com estas 12 portas que se encontram em Ezequiel 48. Primeira coisa, né? Ela desce do céu. Ponto. Né? Então ela desce do céu, ela não fica lá, porque antes ela estava lá. Então se ela está lá, a gente observa o quê? No reino milenar? Que a igreja terá acesso, né, a essa cidade, terá acesso a esse local que é o céu, onde ela se encontra. Você vê isso lá em Ezequiel, acho que no capítulo 41 ou 42, que vai dizer que, né, assim que começa a mostrar toda a estrutura do templo, ele vê como se fosse ele tem a mesma visão que ele recebeu lá no rio Quebar. Que visão é essa? Ele viu o mar de vidro lá no céu, né? Ele viu o mar de vidro lá no céu. Então, o que a gente entende? A gente entende que tem coisas que ficam no céu ainda. Se o templo de Ezequiel está enxergando aqui na terra e ele está vendo o mar de vidro no céu, então porque está no céu, né? Ele está vendo essas duas conexões, como se fosse aquela escada de Jacó, conectando uma coisa aqui e lá. E por que não é a lá, né? É lá no céu. E por que está conectando? Está conectando porque existe ainda uma cidade lá, uma cidade literal. O irmão perguntou aqui no chat, essa cidade literal? Claro que é. Vai falar de Melquisedeque, ele era rei de Salém. Não é uma cidade da terra aqui, era uma cidade do céu. Era uma cidade que está lá no céu, né? Então ele era rei de lá, ele é rei de lá, né? Melquisedeque é rei desta cidade, a cidade que é do alto. Então lá existe uma pátria, existe uma cidade, né, que vai descer sim. Só que ela não desce no reino milenar. Por quê? Porque quando você vê a estrutura de tudo complexo do reino milenar, ainda existe alguma coisa no céu. Aí você vê os 144 mil indo, subindo ao Monte Sião, junto com o Cordeiro, para adorar o Senhor, cantando o cântico que só ele sabe cantar, já está glorificado. E o texto diz, e eu ouvi uma voz do céu. E aí você vai chegar lá no capítulo 15, você vai ver uma grande multidão em cima do mar de vidro, no céu. Então, entendo que quando diz que descia do céu, é que ela desce depois dessas coisas, porque ela permanece lá ainda durante esse período. Tem que ser feito as profecias que remetem a Jerusalém da terra se cumprirem primeiro. A Nova Jerusalém é como se fosse um museu. Você olha para ela e você está vendo ali nela toda a história, desde as 12 tribos. Está lá, 12 tribos, 12 anjos, 12 apóstolos, fundamentos. Estão ali como se fossem os fundamentos ali. Então, toda a história da igreja, você vê do Antigo Testamento ao Novo Testamento, está ali incutido em toda a sua estrutura, leste, oeste, norte, sul. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, o pastor Diego comentou aqui, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular,
de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro é jaspe, o segundo safira, terceiro calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópaso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. É interessante que quando eu li isso aqui, ó, dos fundamentos da muralha, e o primeiro fundamento é jaspe, que nem o pastor Igor comentou, tudo mostra a história, o relato, a trajetória envolvendo a igreja. E o pastor Igor comentou do éfode, do peitoral do juízo, que está em Êxodo 28, Êxodo 39. A última pedra, a 12ª pedra ali do peitoral do juízo é jaspe, representando Benjamim. E aqui o primeiro fundamento da muralha da cidade é jaspe, ou seja, aquilo que foi o último mencionado ali no peitoral do juízo, Benjamim, passou a ser o primeiro fundamento na muralha da cidade. Isso já não mostra uma história de que os últimos serão primeiros, os benjamitas ali, completando 144.000. Então isso é lindo demais, né? Acerca dessa obra envolvendo a igreja. Por isso que a vara é de ouro puro. A vara mencionada aí no verso 18, ouro puro, porque é uma vara que vai medir uma cidade que representa os glorificados. Ouro vai representar a glorificação, né? Então é lindo demais. Isso tem muita coisa para comentar aqui. Porque aonde tem uma confusão em que a Nova Jerusalém desce do início do milênio, e essa confusão ela causa diversos tipos de pensamentos e atrapalham muito no ensino da doutrina, né? Quando você lê Ezequiel, capítulo 40, o iniciozinho ali, Ezequiel é levado... aqui que tem a diferença, são os detalhes que fazem a diferença. Ezequiel é levado para um monte muito alto, mas para a terra de Israel, né? E João ele é levado em espírito para o alto monte para ver a cidade que está no céu descendo. Veja bem a diferença. Ezequiel está sendo levado em espírito para a cidade de Israel. João está sendo levado em espírito para o Monte Santo do Senhor que está no céu para ver a Nova Jerusalém que descia. Você está vendo a diferença? Aí eles falam, não, aqui em Ezequiel 40, ela já estava na terra. Já estava na terra. E aí, se você continuar lendo, você vai começar a ver as diferenças. Se essa cidade aqui é a Nova Jerusalém, que Ezequiel está vendo, já vai cair por terra a similaridade delas quando você for ver as portas, né? As portas, a gente acabou de explicar isso aqui, que são diferentes. Não tem características semelhantes, são diferentes. E aí você vê que as medidas dadas pelo anjo, que mediu com o cordel a cidade ali, né? Estava medindo e entregando para Ezequiel, mandando ele ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e pôr no coração tudo que fosse mostrado para ele, para anunciar a casa de Israel. Essas medidas e essas anotações tinham um propósito. Era mostrar para Ezequiel, anunciar para a casa de Israel. Tá certo? Então ela tem um propósito aqui: causar vergonha à casa de Israel. A casa de Israel, de fato, a terceira casa de Israel, a casa terrena, não a casa de Israel espiritual. Era preciso que essas medidas fossem mostradas para eles para causar vergonha. Quando você continuar lendo Ezequiel, você vai ver que existe um Israel terreno que habita nessa cidade, que sacerdotiza nessa cidade, e que não é a Nova Jerusalém. Porque a casa de Israel, ao qual essas medidas vão causar vergonha,
ao qual essa nação de Israel terrena vai estar dentro, desempenhando ofícios sacerdotais, na Nova Jerusalém, eles nem entram nessa cidade. E só entra na cidade quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você está entendendo a diferença? Tem diferença. E o que causa mais confusão ainda é que a glória do Senhor entra nesse templo e diz que ali é o lugar do seu trono e o lugar do seu estrado dos seus pés para sempre. Quem é que está dizendo isso? É o pai ou é o filho? É o filho. É o filho que está indo ali se assentar naquele trono, colocar os pés na terra de Jerusalém e dali não sai realmente nunca mais. É que quando ele... É a respeito da imagem, né? Da visão que ele estava tendo. Você viu? Ele viu o mar de vidro, viu as rodas dos querubins e a glória do Senhor entrou no tabernáculo, no templo, no santuário, e não saiu mais. A glória, o céu ficou lá. Quem veio foi o Senhor com a glória dele e encheu aquele lugar ali. E daí falou que não sairia mais. Você não vê Ezequiel descrever que a cidade desceu naquela hora, senão ele veria. Ele conseguiu entender perfeitamente que a glória do Senhor desceu e que as coisas que ele estava vendo, as imagens que ele estava vendo, ficaram ali. Ele conseguiu discernir uma coisa da outra. Senão o profeta, obviamente, diria que aquela cidade, ao qual o anjo estava medindo, estava fazendo as coisas e anotando, mandando ele guardar no coração e ver com os olhos e anunciar para a casa de Israel, ele falaria, esta é a cidade santa, a nova Jerusalém que desceu do céu. E ele não fala nada disso. Não fala. Aquela cidade está sendo edificada naquela hora ali, ele está mostrando a edificação daquela cidade. A nova Jerusalém já estava pronta muito antes daquilo. De antemão ela já estava pronta. Na eternidade passada. Ele estava mostrando ali o que teria que ser construído, anunciado, para ser feito para Jesus reinar daquele lugar. Não uma cidade que já estava edificada, com o pai e com o filho nela, já na eternidade passada. Não, não é isso. Agora, eu não. Eu estou sendo preparado. E a cidade já está pronta. Quando você vê lá o templo de Ezequiel, ali é uma construção que está sendo feita. E neste templo que tem ali, preste atenção, porque não é só o templo. As pessoas, elas confundem muitas coisas. Ali não tem só o templo. Olha a diferença. A Nova Jerusalém, ela não é um templo. A Nova Jerusalém é uma cidade. Você entendeu a diferença? A Nova Jerusalém não é templo, porque na Nova Jerusalém não tem templo. A Nova Jerusalém é uma cidade. Aquele templo que está ali não é uma cidade. Aquele templo está em uma cidade, mas ele não é a cidade. E dentro daquele templo, aliás, e aos redores do templo, tem todo um complexo, né? Uma engrenagem, que é a parte do templo. É diferente do templo. O templo é uma coisinha pequenininha, é um detalhe. Ao seu redor existe ali diversas coisas, por exemplo, um local para trocar de roupa, um vestuário. Isso tem a ver com a gente? Vestuário dos sadoquitas, vestuários, né, dos levitas. O local para se fazer corte de animal, né? Um local onde um grupo de sacerdote não pode entrar, onde tem outro grupo de sacerdote. E dentro daquele complexo estão passando nações ali que não fazem parte do sacerdócio real, mas que não pode entrar no templo, pode passar pelo complexo, aonde está o templo. Então você veja que, ainda que existam algumas similitudes, as diferenças são infinitamente maiores. Então o pessoal pega as similitudes e coloca como se fosse o carro-chefe da situação, sendo que não é. A similitude você pega 4, 5 textos só. Diferenças tem mais de 200 textos. Olha só que interessante. Aqui, em Apocalipse 21, que é o capítulo que nós estamos estudando, tem aqui, no verso 2 aqui, o que acontece no verso 1? Vi novo céu, nova terra. O primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe, ou seja, não terão mais nações rebeldes aí na ocasião, depois do trono branco. E então, o que acontece? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Tem uma palavrinha muito interessante aqui, que depois do novo céu, nova terra,
Vi também, a palavra também é kai, que significa ação aditiva, ou seja, acumulativa, de continuidade. Ou seja, quando tiver novo céu, nova terra, continuamente, então, vai acontecer a nova Jerusalém descendo. Então, existe uma linha cronológica acontecendo. Por isso que eu estou compartilhando esse slide, porque o Apocalipse 19, 20 e 21 é uma linha de tempo que precisa ser respeitada. Apocalipse 19 trata do Armagedon, da besta, falso profeta sendo lançados no lago de fogo. No Apocalipse 20, onde muitos aí, né, tem já interpretações alegóricas, começam a fazer confusão, mas está tudo alinhadinho. Satanás preso por 1000 anos aí, tem a questão, né, do reino milenar acontecendo, precisa respeitar esse reino milenar. Só então, depois deste período, tem Gog e Magog, o trono branco, e então nós chegamos ao Apocalipse 21, novo céu, nova terra, o mar já não existe, e então a nova Jerusalém desce do céu. Então, é muito tranquilo entendermos esta linha. O Senhor colocou, né, devidamente posicionados os eventos aí desses 3 capítulos para que nós possamos o quê? Conectar tudo o que já está escrito nos profetas, no Antigo Testamento. O Apocalipse ele vai endossar o que já estava escrito nos antigos escritos aí. 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, um apontamento claro, né, quem que vai entrar? A igreja, os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso que a Nova Jerusalém, ela de fato, ela apresenta toda essa trajetória, o propósito do Senhor envolvendo os filhos de Deus, os que serão descendentes como estrelas do céu, a igreja. Por isso que a cidade, ela tem medidas iguais, de profundidade, de altura, de largura. Isso nós encontramos aonde essa expressão, né? Conheceis a profundidade, a largura, a altura. Paulo descreve isso, apontando, colocando este propósito no coração dos filhos de Deus. Para quê? Efésios 3, verso 17, diz assim: habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, olha aí, a qual é a largura, comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que jamais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, realmente, Nova Jerusalém, ela reflete toda essa trajetória da igreja, e essa trajetória está espalhada nas Escrituras. Quero até fazer um paralelo interessante com 1 Reis, por exemplo. 1 Reis, no capítulo 6, temos ali o Templo de Salomão, e no Templo de Salomão nós encontramos também muitos elementos relacionados a Cristo, a igreja também. Nós temos ali, por exemplo, no Santo dos Santos, um comprimento de 20 côvados por 20 côvados, ou seja, um quadrado perfeito. E mais interessante ainda, porque quando olhamos para Cristo, nós olhamos o quê? Jesus e a igreja. E tudo isso é demonstrado nas Escrituras. 1 Reis 6, verso 31 diz assim, ó, que a entrada do Santo dos Santos haviam folhas de madeira de oliveira. Olha só, quem são as duas oliveiras?
senão as duas casas de Israel, unidas em Cristo, formando a igreja. E olha só que interessante, a verga com as ombreiras formam uma porta pentagonal. Uma porta pentagonal, as ombreiras. Por que pentagonal? Eu estive meditando acerca disso, porque no tabernáculo de Moisés havia um véu que de fato separava o lugar santo do lugar santíssimo. E este véu, que está em Êxodo 26, verso 31, tem 5 elementos ali, bem interessantes. Ou seja, tem ali um azul, o estofo azul, que vai apontar para o celestial, tem púrpura, que vai apontar para a função sacerdotal e de realeza, tem carmesim, que vai apontar para o sangue de Cristo, tem o linho fino, que vai apontar para a pureza da noiva, e também está estampado com querubins. Então, 5 elementos estão contidos no véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Aí no templo de Salomão, nós temos uma porta pentagonal, também apontando para esses 5 elementos. E aí, essas 2 folhas de oliveira formando essa porta, apontando para as 2 oliveiras, 2 casas de Israel. Na entrada do lugar santo, que está no verso 33 de 1 Reis, capítulo 6, que é a entrada do lugar santo, também tinham elementos de madeira de oliveira. E a entrada era quadrilateral. Olha só, um quadrado. Então, todos os elementos contidos ali, né, no tabernáculo, no templo de Salomão, tudo tem uma história para contar. Essa história ela vai se desenhando, vai ganhando forma e também vai refletir na Nova Jerusalém. Quando nós olhamos para essas ombreiras, que fala aí, ombreiras de madeira de oliveira, nós vamos entender o quê? O propósito de redenção, o propósito do sangue de Cristo que é passado no umbral das portas e selando ali, né, o povo escolhido, e que pelo sangue do Cordeiro compraste para Deus, né, homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reis e sacerdotes. Então, tudo na Escritura tem uma história para contar. Essa história está refletida no tabernáculo de Moisés, está refletida no templo de Salomão, está refletido na Nova Jerusalém. Então, isso é lindo demais, né? A Nova Jerusalém é como se fosse, como eu acabei de falar, um terceiro céu. E o terceiro céu, irmãos, é um lugar inacessível. Apesar dos anjos, serafins estarem diante do Senhor, eles não estão ali perto o suficiente, porque o Pai está no local inacessível. Ninguém pode estar ali aonde o Pai está. E o Pai, o trono do Pai está ali, ó, no meio da praça, no meio da cidade. Então as nações não poderão entrar lá, porque elas, primeiro, não são casadas com Jesus, não é uma só carne com ele, segundo, não tem um corpo glorificado, e terceiro, não são sacerdotes, para poderem estarem ali dentro da cidade. Ali é um local sacerdotal. Então, ainda que as portas estejam abertas, elas não estão abertas para quem não tem um nome escrito no livro da vida. Exatamente. Ela está aberta para os santos entrarem e saírem, para a igreja entrar e sair. Ou você acha que agora, nem os anjos que nunca pecaram, nunca viu a Deus, agora está tudo liberado? Todo mundo pode ver? Até o cara que nem glorificado não vai poder ver? Não. Eles verão a Deus em mim. Eu vou poder dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Eles verão a glória de Deus do lado de fora, que é o que já é o brilho que está ali, né, na Nova Jerusalém. Agora, essa honra de ver o Pai é unicamente para a esposa do Cordeiro, que está casada com Jesus e é uma só carne com ele. Nem os serafins que nunca pecaram verão, nem os querubins que nunca pecaram verão. E as nações que não estão glorificadas, apesar de estarem salvos, também não verão. Nunca, no verso 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Não vai entrar homens ali, só entra
Como é que as nações vão trazer a glória, né? Lhe trarão a glória e a honra das nações? Eles vão entregar e os sacerdotes vão pegar. Mas eles vão viver na luz da cidade, vão viver da glória da cidade. Porque a glória da cidade que ilumina as nações é a própria glória de Deus e do Cordeiro, que é a lâmpada de toda a cidade. Lembra que está escrito que Jesus falou que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte? A cidade edificada sobre um monte, e no contexto que Jesus está falando isso, ele está falando de esconder a luz debaixo da cama ou de botar no velador. Ele está falando da cidade santa, da Nova Jerusalém. Ela não pode ser escondida. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Então, todas as nações da terra vão ver a glória de Cristo e do Pai e do Cordeiro resplandecendo da cidade. E essas nações vão andar sobre essa luz. Tá certo? Então, é isso que o texto está dizendo. Mas eles não vão entrar lá. Não podem entrar lá. Só tem acesso à cidade quem tem o nome do Pai e o nome do Filho neles. E isso é a igreja. As nações, elas não estão glorificadas, não serão glorificadas e jamais terão corpos glorificados. Corpo glorificado é pressuposto para herdar um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Não é para as nações, é para a igreja. Corpo glorioso leva junto um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Como é que as nações vão ter corpo glorificado? Pelo amor de Deus, isso não existe. Vão viver em estado eterno, não em corpos glorificados. Estado eterno é o mesmo corpo que Adão e Eva tinham antes do pecado. Antes deles pecarem e a morte ser estabelecida, entrar em vigor. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais este momento. Obrigado por este privilégio, Senhor, desta liberdade de estar compartilhando a Tua palavra, de estar aqui ministrando, de colocar aqui os versículos, todos os apontamentos necessários para avançarmos neste propósito, Senhor, envolvendo o evangelho genuíno do reino, o evangelho que o Senhor Jesus apregoou o reino e confiou aos apóstolos. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está preparando servos preparados, posicionados para o cumprimento de um propósito. Grandes são os desafios, mas eu creio, o Senhor está preparando e colocando na vida de cada um, Senhor, aquilo que eles precisam para desvencilhar, para romper as barreiras que estamos enfrentando nos dias de hoje. O Senhor vai acrescentar na vida de cada um a porção diária, o homem, que possamos usufruir, Senhor, desta porção diária e avançar um passo de cada vez, Senhor, mas continuamente perseverante, Senhor meu Deus, neste propósito. Entregamos os despojos da batalha de hoje ao Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor no dia de hoje, em tudo, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas famílias. O Senhor venha, né, estar conosco em todo o tempo, nos protegendo, nos guardando e nos direcionando. E o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, ó, valeu. Tem Apocalipse 22 para a gente fechar. Espero que estejamos todos aqui nesse dia. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima.